Livro de Neemias, capítulo 1, verso de número 1. Nós vamos ler os 11 versículos deste capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo 1, verso 1 a seguir. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração de teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Amém? Os irmãos se assentem. Nós vamos falar hoje a respeito de Neemias. Nós vamos meditar na obra que Neemias realizou, a obra que Neemias fez de restauração dos muros em Jerusalém. Neemias faz parte de um período da história de Israel em que o povo judeu havia sido levado para o cativeiro. O cativeiro de Israel foi um cativeiro de 70 anos. Lembrando que Israel é uma nação constituída de 12 tribos. Foi chamada por Deus em Abraão. Foi constituído através de Israel, que esse Jacó, o nome foi mudado para Israel. E se chama este Israel, este povo de Deus. Este povo é levado cativo, esse povo desce para o Egito, cresce demais, se torna escravo, geme, Deus ouve, liberta, tira, coloca por um deserto, leva a uma terra que emana leite e mel. Deus tem um tempo de juízes para aquele povo, pessoas que Deus levanta, libertadores para eles, até chegar aos dias do profeta Samuel. Deus vai levantar um rei, porque este povo quer um rei. Este povo não quer um reino teocrático, eles querem um rei sobre eles como as nações. Deus permite. Vai levantar Saul, depois de Saul vem Davi, depois de Davi vem Salomão. Passa 120 anos destes três homens. Vai vir
Jeroboão, Roboão, filho de Salomão, vão brigar e vão dividir Israel em 2 tribos, Reino Norte e Reino Sul. No Reino Norte vai ficar 10 tribos, no Reino Sul vai ficar 2 tribos, porém, aonde está Judá e Jerusalém, é onde está o templo, onde se adora a Deus, o lugar da adoração. Para que isso não ocorra, Jeroboão vai instituir no Reino Norte, das 10 tribos, bezerros e altares para que se adorem e se preste a adoração, e ali começa a instituir de maneira muito forte uma idolatria em Israel. Não só nos dias dele, você vai encontrar no tempo dos juízes vários momentos em que altares têm que ser derrubados porque eram prestados a ídolos. Você vai encontrar isso no livro dos juízes. Mas Israel vai ter essa divisão entre Reino Norte e Reino Sul, 10 tribos. A Síria vai levar cativo, vai pegar este Reino Norte e vai levar, e lá nesse Reino Norte, onde tinha 10 tribos de Israel, vai trazer povos vassalos do mundo todo, colocar ali para não existir mais memória daquele povo, não existir costume, não existir mais adoração a esse Deus de Israel. E é ali que vai nascer os palestinos. Diferente do que alguém diz que os palestinos são descendentes de Ismael que estão ali. Não são. O povo palestino é essa mistura de povos que o rei assírio, Senaqueribe, ele vai trazer e ele vai colocar, e ele vai deixar nesse Reino Norte, tomando conta ali, fazendo com que uma idolatria impere naquele povo. Ali vai surgir os palestinos. Mas vai existir este reino chamado Reino do Sul, que eram 2 tribos, e dessas 2 tribos, muito do norte desceram e ficaram juntos, e permaneceu um grupo de 12 tribos neste Reino do Sul. Só que este Reino do Sul, Deus vai falar com eles que também haveria um tempo de juízo para eles. Jeremias fala sobre esse tempo de juízo de Deus para aquele povo. O próprio Jeremias, no capítulo 27, vai dizer que vai durar 70 anos, que não adiantava eles fazer nada, é muito pelo contrário, para eles se acostumar a viver no lugar que Deus estava levando eles. Certo é que Deus levou este povo cativo para a Babilônia. Isaías fala a respeito, o Abacuque fala a respeito deste momento. Até o Caio pregou no dia, na 4ª igreja, sobre Abacuque, e fez menção do Abacuque, Deus mostrando que Deus ia usar. E a incompreensão de Abacuque é assim: Deus, tudo bem, a gente está errado, a gente está falho, e a gente sabe que o Senhor vai nos corrigir, mas o Senhor pegar alguém pior do que a gente para corrigir a gente quer alguém bom, né? E Deus estava pegando alguém que era pesado, um povo difícil para corrigir o seu povo. Este povo é levado cativo. Ezequiel vai falar sobre este momento. Daniel vai viver este momento de cativeiro, vai passar por aquele momento. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você vai encontrar estes momentos que este povo viveu no cativeiro. Você vai encontrar, por exemplo, o livro de Esther, contando como eles viviam, e a tentativa, inclusive, de Amã de matar os judeus. Tudo isso é o período que está acontecendo dentro do cativeiro. E este período de cativeiro de Israel, você vai encontrar bastante detalhes sobre eles, quando nos livros dos profetas menores, por exemplo, Abacuque explicando detalhes sobre ele. Você vai encontrar Jeremias mostrando como vai ser ele. Você vai encontrar Daniel falando como que eram os reis daquela época. Você vai encontrar o livro de Esther mostrando o que está acontecendo naquela época. Você vai encontrar no livro das crônicas mostrando quando começa este tempo. E a gente vai ter muitos detalhes de também quando este povo retorna deste cativeiro, quando este povo vem do cativeiro, quando este povo sai do cativeiro, quando eles cumprem 70 anos de vida na Babilônia. Porém, quando a gente fala assim, este povo de Israel ficou cativo em Babilônia e eles foram levados escravos, o que vem na sua mente? Vem alguém lá com a corrente na perna, alguém trabalhando assim, batendo pedra, alguém sofrendo, porque escravo, a ideia que a gente tem é de alguém que está num sofrimento terrível, não é assim? A ideia de escravo é alguém que foi tirado da sua liberdade,
foi tirado o teu direito de ir e vir, você não se manda e tem alguém mandando em você e você tem que ser um serviçal. A nossa ideia de escravo é essa. Porém, durante o período de cativeiro teve uma rainha que no tempo dos persas, vai reinar e vai ser rainha. O nome dela é o mesmo nome da minha sobrinha, Esther. Escuta, se você é escravo, você virou rainha agora? Está mandando? É uma judia que se torna rainha. Daniel tinha uma função. O império medo-persa, esse que é o babilônico, que é quase que a mesma coisa, vai acabar o império babilônico e vai chamar o medo-persa, é o mesmo império babilônico, porém com duas administrações, vamos assim dizer, dois reis mandando sobre ele em toda a potência do mundo daquela época. E aí o que acontece? Depois do rei tinha 3 grandes pessoas que governavam, 120 governadores ou sátrapas, que comandavam todo este império. Desses 3, um era Daniel. Ou seja, era um cargo como se fosse hoje de primeiro-ministro, um cargo muito grande. Daniel tinha este ofício, porém ele tinha esse ofício no tempo de cativeiro. Os seus amigos que foram lançados na fornalha de fogo tiveram funções dentro no cativeiro. Eles tinham função de governo. Eles foram chamados para um momento de inauguração de uma estátua, e cumprindo a sua função de governo que eles tinham, eles foram. Quando chegou lá, disse: tem que adorar. Ele falou: peraí, eu tenho função no império, eu de fato me sujeito ao governo, ao rei aqui, eu estou debaixo da autoridade dele, porém adorar a imagem de escultura dele, eu não faço. Então ele tinha uma identidade, mas ele estava em função de governo. O próprio livro de Neemias, no capítulo 3, quando está falando sobre as pessoas que trabalham na restauração, vai falar de pessoas que eram ourives, pessoas que eram boticários, pessoas que durante o tempo de cativeiro enriqueceram e tinham comércios e funções. Tanto é que quando Ciro vai permitir o povo voltar do cativeiro, quando Ciro vai criar um decreto e permitir que os judeus retornem, vão retornar somente 50 mil e alguma coisinha, mas para arredondar, 50 mil judeus vão voltar para a sua pátria. Muitos deles vão continuar vivendo na Babilônia, com o seu comércio, com a sua riqueza. Então não pense você que o fato de o povo de Deus ter sido levado para o cativeiro, eles eram um monte de pessoa acorrentado assim, que não tinham o que comer, passando fome. É verdade, lá tinha momentos difíceis, porque tem uma outra cultura, tem um outro ambiente, não tem o lugar de adoração que é a casa de Deus, eles não têm nada disso. Porém, tenha em sua mente que o fato deles estarem no cativeiro não quer dizer que eles não têm função, muito pelo contrário, vai ter até judeu ou uma judia do lado da autoridade maior do rei Xerxes, vai estar do lado dela uma rainha chamada Esther, e você vai ver que Mardoqueu vai ser honrado e vai assumir uma grande função no reinado. Então você perceba que o fato do judeu estar no período de 70 anos de cativeiro não significa que lá eles não prosperaram, que lá eles não tiveram um avanço. Muito pelo contrário, desde funções políticas e de grandes cargos no governo, eles conseguiram alcançar. Por quê? Porque Deus era com eles, Deus estava corrigindo o seu povo. Pela idolatria, sim, Israel, depois do cativeiro, você não vai encontrar nenhum período mais de idolatria. Mas uma das coisas que foi necessária, quando você abre o livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 36, vai revelar um dos motivos pelos quais Deus levou eles no cativeiro. No capítulo 36 de 2 Crônicas, vai dizer assim, no verso de número 19, 2 Crônicas capítulo 36, versículo 19, está no telão lá, ó. E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruíram também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até aos tempos do reino da Pérsia.
para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus, todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, dizendo que, como também está escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor Deus seja com ele. Preste atenção. 70 anos foi o período de cativeiro e a terra descansou. Na lei mosaica tinha o ano sabático da terra. O judeu semeava na terra 6 anos. No 7º ano não podia plantar na terra, a terra tinha que ter descanso. Era chamado de ano sabático, de descanso da terra, porque a terra precisa de descanso. Não dá para você ficar só plantando, tirando e não deixar ela repousar. É o mesmo princípio para o homem. Quando você vê Deus instituindo o dia sabático de descanso, era Deus dizendo assim, que um dia em 7 o ser humano tem que tirar para descansar. Não tem pessoa que às vezes fica trabalhando, não, mas não tem tempo para a igreja, não tem tempo para a casa de Deus, não tem tempo para isso. Aí Deus larga uma enfermidade nele, joga ele numa cama, aí ele começa a arrumar tempo, aí começa a pedir oração, querer campanha, ele acha Deus, ele encontra Deus. Deus estava fazendo com este povo a mesma coisa. Deus estava ao mesmo tempo curando o seu povo, libertando da idolatria nesses 70 anos, mas Deus também estava descansando a terra, que por 490 anos não houve descanso, quase 500 anos. Destes 490 anos, eles não respeitaram, a cada 6 anos um ano, que dava 70 anos. E Deus está dizendo aqui, que está fazendo descansar agora esta terra por 70 anos. Porém, este mesmo Deus que falava que enviaria o seu povo para esta terra, é o mesmo Deus que 150 anos antes de Ciro nascer, vai usar a boca do profeta Isaías, dizendo que levantaria Ciro e chamaria ele de meu ungido, e é Ciro quem vai decretar o retorno destes judeus para a sua terra. E este retorno está descrito no livro de Esdras, no livro de Neemias, no livro de Ageu, no livro de Zacarias, porque Esdras fala de coisas que às vezes Neemias não fala, mas está falando do mesmo tempo. É que Esdras tem mais tempo de idade, ele tem mais idade do que Neemias. Quando Neemias é levantado por Deus para socorrer Jerusalém, ele tinha em torno de 30 anos de idade. Ele é alguém novo, ele não é alguém velho, ele é alguém de 30 anos de idade. A cidade, o templo de Jerusalém já havia começado a ser reconstruído. Ageu começa a falar sobre isso, que os judeus ficam achando que aquele templo não é um templo bonito. Esdras vai dizer que os anciões, quando estão olhando aquele templo, e eles olham que aquela casa não tem aquele mesmo glamour, o mesmo ouro, a mesma prata, não é aquele templo imponente de Salomão, aquelas madeiras exuberantes. E aí Deus vai usar Ageu dizendo assim: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, porque não é o ouro e a prata, é a minha presença que vai estar nela. Deus vai usar Ageu para profetizar neste tempo, no tempo de Esdras, e vai usar Zacarias, o profeta, para profetizar nos dias de Neemias. Mas quando nós falamos sobre este tempo, deste retorno deste povo à sua terra, à sua pátria, Neemias vai nos dizer que ele está no ano 20º na fortaleza de Suzã, e ele fala que ele está no mês de Quisleu. Este mês de Quisleu, ele começa dizendo no seu livro que nesse mês de Quisleu, no 20º dia, é entre o mês de novembro e o mês de dezembro que isso está acontecendo. Entre o mês de novembro,
do 20º ano, ele estando em Suzã, na fortaleza, vai vir Hanani e um de seus irmãos. Esta palavra, irmão, aqui não era irmão sanguíneo, é algum parente dele que lá estava. Eles estão voltando de Jerusalém. Jerusalém já tem um grupo que retornou, estão morando lá, residindo lá. A casa de Deus está sendo levantada mais uma vez. Aquele templo de Salomão que fora queimado, destruído, agora está sendo reconstruído. E ele quer saber notícia. Porém, quando ele pergunta para Hanani notícia, ele vai dizer assim: a pergunta de Neemias é esta: e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. O que chama a atenção em Neemias, que é que Neemias não pergunta sobre o templo. O templo estava em total reconstrução, mas ele não pergunta sobre ele. O que motiva ele a perguntar a Hanani e seus irmãos que vieram de Judá é como estavam seus irmãos judeus, como estavam aquele povo que retornou do cativeiro, como que eles estavam. Como é que estava sendo a vida deles? Interessante esta preocupação dele, porque o bem-estar destes irmãos lhe importava. Como estava vivendo estes irmãos lhe importava. Você veja bem, esta fortaleza de Suzã ficava a 1.600 quilômetros de distância de Jerusalém. Era muito longe, era lá algo muito longínquo, essa caminhada, essa viagem para chegar até lá. Você percebe que um grupo já havia retornado, porém Neemias havia ficado. E a posição de Neemias não é uma posição qualquer. A posição que Neemias ocupa é uma posição de altíssima confiança. Ele era copeiro do rei. O que o copeiro fazia? Você vai dizer assim: o vinho ia beber, ou a água, ia beber um vinho, ia beber um suco, alguma coisa, tinha que ter um copeiro? O copeiro tinha que beber, porque se tivesse envenenado, morria quem? O copeiro. Você vai, mas que função boa é essa, pastor, que você está falando? A função era boa porque tudo que de bom que o rei tomasse ou comesse, quem comia primeiro, antes do rei experimentar aquilo, se era bom mesmo, quem ia comer era o copeiro. O copeiro tomava conta de toda a mesa, não é só da taça do rei. O copeiro toma conta da mesa do rei, a comida que o rei vai comer. Então o rei tem uma confiança muito grande nessa pessoa. Por quê? Porque você vive o tempo todo com esse rei. Você almoça com esse rei, você janta com esse rei, toma café com esse rei, lanchinho da tarde com esse rei. Ou seja, você é uma das pessoas mais próximas desse rei. Conselheiro não come o tempo todo com o rei, príncipe não come o tempo todo com o rei, pessoas de governo não come o tempo todo com este rei, mas o copeiro come o tempo todo com o rei. Neemias tinha essa função. Neemias tinha muitos bens. Neemias tinha muita sabedoria, muita instrução, coisa muito rara naquele período. Neemias era alguém muito próspero, e uma grande leva já tinha voltado, mas Neemias havia ficado. Porém, mesmo ficando na fortaleza, comendo junto do rei, quando ele vai perguntar, ele não pergunta do templo, que é o lugar da adoração. Ele pergunta das pessoas que são os seus irmãos. Porque hoje, irmãos, tem gente que dá mais valor em parede, tijolo, pedra, do que em pessoas. Tem gente que valoriza mais o templo do que as pessoas. Você percebe no relato de João, ali do capítulo 5, do tanque de Betesda, o centro da adoração ficou centrado nos 5 alpendres, e no movimento do anjo naquele lugar, uma multidão estava ali, e gente fez 5 alpendres para alugar espaço, para quem quisesse pousar ali, morar ali, e transformar naquilo num ritual, e no meio de ganhar, e as pessoas que necessitavam, estavam lá padecendo. Neemias demonstra uma preocupação com a sua nação e com os seus irmãos. E quando vai dizer para ele como eles estavam, e ele começa a dizer que estes que voltaram
estavam ainda em grande miséria e desprezo. Não que não tinha ninguém com posses que retornou lá, mas tinha miséria e tinha desprezo, porque os povos que estavam lá faziam frente contra o povo de Deus, para que eles não trabalhassem na restauração de Jerusalém, de seus muros, da casa de Deus. Os que lá estavam faziam de tudo para que aquele povo nunca mais se fortalecesse, para que aquele povo nunca mais se fortificasse. Por quê? Porque para destruir tem gente, mas para restaurar, quando começa o processo, vai ter gente dizendo que a restauração não dá certo, que isso não vai conseguir, que isso não vai alcançar. Não é assim? Você já percebeu que às vezes palavra de incentivo para fazer acontecer é difícil, mas gente para colocar praga e falar que o teu sonho, o teu projeto vai dar errado, aparece gente que você não sabe de onde, parece tiririca brotando do chão. Tinha oposição, e ele está sabendo disso, ele tem consciência disso, e quando ele tem consciência disso, o que me chama a atenção é o posicionamento dele. No versículo de número 4, de número 3, de número 4 mesmo, coloque para mim aí, leia lá. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, como é que está o povo lá? Como é que está Jerusalém? Eu me assentei e ele chora, e ele lamenta por alguns, e estive jejuando e orando perante o Deus. Então preste atenção, ele está sabendo da situação, tem miséria, tem desprezo, tem oposição, tem inimigos, as portas de Jerusalém estão queimadas a fogo, estão destruídas, os muros estão derrubados. Eu estou comendo o melhor, eu estou sentado junto do rei. Eu poderia me dizer assim, que me importa isso? Eu quero saber de mim, porque as pessoas não têm esse princípio. Ô irmão, entre se lascar eu e tu, que se lasque tu, eu não. Você percebe que ele está bem, irmão. Neemias está num momento que todo mundo queria, de prosperidade, comendo o melhor, tendo riqueza, posição. Neemias está muito bem. Só que o fato dele estar bem faz ele se importar com quem não está. Ele se lamenta, ele chora, e ele diz que ele se coloca perante o Deus dos céus, e ele começa a orar e jejuar. Deixa eu te explicar um princípio aqui de Neemias. Deus não vai te levantar para grandes coisas, Deus não vai te colocar em grandes projetos e desafios, Deus não vai fazer coisas extraordinárias em sua vida que não te mova em direção de alguém. As pessoas pensam que o mover de Deus é para eu ficar represado dentro de mim, quando na verdade todo o agir de Deus me move em direção de alguém. Todo o mover do Espírito de Deus me faz compadecer de alguém. E você percebe que ele estando bem, Deus parece que vai colocar Neemias num batismo de angústia. Ele vai se angustiar pelo seu povo, ele vai se angustiar pela sua nação, ele vai se angustiar pelos seus irmãos. Ele olha para a condição e ele se angustia, porque ele sente a dor, a necessidade, a mazela, ele sente a humilhação de quem está lá. Ou seja, Deus vai fazer ele sentir isso. E quando ele vai sentir isso, ele vai se colocar diante de Deus como um intercessor. Ele vai jejuar e ele vai orar. O desafio que ele tem com este povo lá é trabalhar na reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Essa era a função dele. As muralhas de Jerusalém têm 12 metros de altura por 8 de largura, e no seu comprimento total dá mais de 4.000 metros, mas o que ele tinha que restaurar era pouco mais de 500 metros. Só que as portas não são portinhas simples, são portas gigantescas. No capítulo 6, no versículo 15 de Neemias, vai dizer que o tempo gastado por ele na reconstrução do muro foi de 52 dias.
Neemias está sendo levantado por Deus para uma tarefa em Jerusalém. E é esta tarefa que ele vai realizar. Ele vai liderar a nação para um projeto que vai durar 52 dias. Porém, o seu livro começa dizendo que ele é chamado por Deus, ele aparece sendo relatado no seu próprio livro no mês de novembro e dezembro. Qual que era o mês? Entre novembro e dezembro é que ele está tendo estas notícias. Porém, ele vai colocar-se em oração, ele vai se pôr a orar, ele vai ser o intercessor da sua nação. E aí eu te pergunto, quanto tempo você acha que ele orou? Quanto tempo? Ele jejuou e orou. Você acha que ele orou um dia? 10 dias? Quantos dias ele gastou para fazer os muros? Para restaurar? 52. No capítulo 2, no verso 1, diz que era o mês de Nisan, no ano 20º de Artaxerxes. O mês de Nissan aqui, ou Nisan. Olha lá. Esse mês aí de Nisan, o mês de Nissan. Que mês que é? É de março para abril. Então, de novembro para dezembro, janeiro, fevereiro, março. Quantos meses? Quantos dias ele gastou para reconstruir? 52 dias menos de 2? Mas como que alguém que tem uma tarefa de 52 dias vai orar 4 meses? Neemias vai nos ensinar que antes da gente empreender grandes coisas, antes de Deus nos usar para grandes tarefas, a gente precisa orar, colocar Deus no projeto, buscar a presença de Deus, confiar na graça e na orientação de Deus. E Ele vai tirar um tempo, este tempo de jejum e oração dele, são 4 meses. Ele não orou 4 dias, ele não marcou 4 dias. Você percebe que ele gasta mais tempo em oração do que tempo de construção. Você já viu pessoas, irmão? Aí eu vou orar para um marido, eu vou orar para uma esposa, aí vou fazer uma campanha. Aí ele ora 3 minutos por dia. Aí depois ele passa mais uma semana, ora mais 5 minutos. Aí encontra o famoso gato por lebre. Aí é lindo. Aí é linda. Aí não pede discernimento, direção para Deus, para nada. Aí casa. Aí depois a vida vira um problema. Aí começa a sofrer, padecer. Aí depois que está no padecimento, irmão, aí começa a orar. Deixa eu orar, estou numa prova, minha mulher, pastor, a luta em casa. Pastor, vou orar, me ajuda em oração, vamos para a campanha, pastor. Meu esposo está uma luta, homem difícil, homem sem paciência, homem tribuloso, homem nervoso, não me compra nada, nem uma chinela havaiana não me compra. E aí começa, pastor, não compra um bife, e aí, pastor, não agradece por nada. Porque tem gente que não ora, irmão, ele só ora quando aparece problema. Ele não ora para ele ser a solução antes do problema. Neemias vai ensinar que ele ora 4 meses para fazer uma tarefa de 52 dias. Ele está interessado em orar, ele busca a direção de Deus, ele busca a orientação do céu. Ele entende que sem a oração e a proteção de Deus, sem Deus dar a visão, Deus dar o projeto, Deus dar a orientação, ele sabe que ele pode falhar, mas ele sabe que tem o Deus no céu, o trono dele é no céu. Ele manda em rei, ele mandou em Ciro, ele mandou em Xerxes, ele muda decreto, cria lei, ele faz acontecer. Mas se você confiar no poder dele, ele está confiando no poder de Deus. E você percebe que na sua oração ele se põe a mostrar que Israel pecou, que eles erraram contra a lei de Deus, que a casa de seu pai, inclusive eles, não foram leais com Deus. A sua oração chama a atenção
que ele diz que ele faz confissão, no versículo de número 6, ele diz: Senhor, esteja atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite. Eu vou orar pelos filhos de Israel, eles são os teus servos. E eu faço, Senhor, confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Ele não está orando só por ele está orando por uma nação inteira. Pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos, e de todos nos corrompemos contra ti. A gente não guardou os teus mandamentos, os teus estatutos, os teus juízos, como o Senhor ordenou a Moisés, o teu servo. A gente não fez isso, Senhor. A oração dele é essa. E porém na oração dele, no verso 8, ele vai dizer assim: Senhor, mas lembra, Senhor, lembra, Senhor, te lembra da palavra que o Senhor ordenou a Moisés, teu servo. Lembra, Deus tinha dito: olha, se vocês não obedecerem minhas leis, os meus juízos, meus estatutos, eu vou esparramar vocês pela terra, eu vou entregar vocês na mão de reis. Deus tinha falado tudo isso para eles. Porém, ele começa a se lembrar que esse Deus que fez esta promessa que espalharia eles por todos os lados, também é o mesmo Deus que tinha uma promessa com Abraão, dizendo que levantaria uma nação, e que eles seriam seu povo, e que Deus seria o Deus deste povo. Ele começa a se lembrar de uma aliança na sua oração. E a aliança, irmão, é uma coisa que o humano quebra, mas Deus não quebra. O humano quebra a aliança, Deus não. Deus faz de tudo para que a sua aliança se cumpra. Deus faz de tudo para buscar o seu povo e trazer de volta. O ser humano é infiel, Deus não. Deus permanece fiel. Neemias tem esse entendimento. Neemias sabe disso. Ele sabe que este povo que falhou é o povo de Deus. Este povo que passou 70 anos na correção é povo de Deus. Este povo que foi entregue na mão dos babilônicos é povo de Deus. Este povo que foi levado cativo é povo de Deus. Este povo que está retornando é povo de Deus. E ele sabe, Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus vai cumprir a aliança. Ele diz: lembra-te, Senhor. Você está lembrado da oração de Ezequias? Lembra-te, Senhor, andei na tua presença. Lembra-te, lembra-te, lembra-te que eu fiz. Lembra-te, lembra-te, Senhor. Ele está querendo que Deus ouça a sua oração, que Deus lhe veja e que Deus se lembre. Que aliança é essa? Gênesis no capítulo 15. Deus vai chamar um homem idólatra e vai fazer dele uma grande nação. Essa nação que vai retornar do cativeiro. No capítulo número 15, no versículo de número 17, Deus vai falar com Abraão e vai fazer com ele uma aliança. Sucedeu que no pôr do sol houve escuridão, um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Que metades era aquela? Tinha um novilho de 3 meses, tinha uma cabra, tinha pombo, rolinha. Deus passa, só não foi cortado no meio o pombo e a rolinha. Era como você fazia uma aliança. Você tinha um juramento, 2 partes. O juramento era feito assim: pegava um animal, partia ele no meio, colocava em 2 partes e fazia um juramento com sangue. Deus não tinha ninguém maior por quem jurar. Disse: Abraão, você não vai precisar jurar nada aqui. Eu vou jurar por mim, que sou o teu Deus, e vou jurar pela sua parte. Não vai depender de você acontecer isso, vai depender de mim para cumprir todas essas promessas. E aí naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates. Deus estava estabelecendo uma aliança, e Neemias está se lembrando desta aliança que foi feita por Deus a Abraão com esta nação. E ele se coloca a orar para que Deus se lembre que este povo é o seu povo.
Este povo que foi espalhado. Porém, no verso de número 9, ele começa a mostrar como que Deus se compadece. Ele diz assim no versículo 9: e vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e vou trazer ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande mão e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às orações dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. O que ele está dizendo? O Senhor é o Deus da aliança. O teu povo quebrou ela, mas o Senhor não quebrou ela para conosco. A gente foi esparramado e agora o Senhor está trazendo de volta. E tem algo para ser feito, e tem algo para ser realizado em Jerusalém, Senhor. E eu te peço, Senhor, ouve a minha oração e me dá graça perante este homem. Ou seja, eu preciso entrar perante o rei, falar com o rei. Eu não posso ir, eu não tenho essa autonomia de sair daqui 1.600 quilômetros e lá fazer alguma coisa por aquele povo. Mas o Senhor pode agir em meu favor, o Senhor pode pelejar minha causa, o Senhor pode agir e dar um jeito de fazer com que isto aconteça. E eu te peço, Senhor, me dá graça. Sabe qual é o nosso problema, irmão? A gente só vai pedir graça para Deus quando a desgraça chegou. Sim ou não? A maioria das pessoas é assim. Você conhece gente que só se lembra de Deus na dor, na aflição? Sim ou não? Já viu gente assim? Ou nunca viu? Só em tempo de luta, de perplexidade se lembra de Deus. Ah, a enchente veio lá, acabou com a minha casa, levou minha empresa, acabou com a roça, Eu vou lá pedir para os clientes orar. Agora você se lembra que tem Deus. Neemias era alguém que ficou no cativeiro, ficou bem, é verdade, junto do rei, mas não perdeu a comunhão com o Rei dos Reis lá no céu, continuou mantendo firme a sua chama, a sua aliança. E quando ele viu o problema, ele foi capaz de se colocar 4 meses de jejum e oração para uma tarefa de 52 dias. Era alguém que entendia que através da oração você movia o braço de Deus em seu favor. Ele sabia que a oração tinha o poder de mudar coisas que aos olhos dos homens é impossível. E sabe qual é o nosso problema, irmão? A gente sabe que a oração é o maior recurso que nós temos. Sim ou não? Sabemos ou não sabemos? Sabemos ou não sabemos? A oração muda as coisas, sim ou não? Ou se muda, irmão? Através da oração Jesus cura, através da oração Jesus liberta, através da oração Jesus restaura, através da oração Jesus salva. Mas muitas vezes não estamos gastando tempo na oração, não estamos gastando tempo com Deus. Aí a gente fica preso em problemas, não preso a Deus. E quem se prende a problemas fica sempre angustiado, estressado, perplexo, sem rumo e direção, reclamando, não tem adoração. E quem ora entende que ele pode acessar coisas de Deus, que aos homens parece loucura, porque as coisas do Espírito de Deus parecem loucura, mas ele sabe que Deus vai agir em seu favor, ele sabe que ele pode encontrar graça com Deus. Deus não está com o ouvido agravado que não possa ouvir. Deus está atento ao nosso clamor e à nossa oração. Deus está atento aos teus pedidos, à sua petição. Orar não é jogar palavras ao vento, orar, falar com o Deus do céu. E Neemias sabia disso.
Tanto é que quando o rei olha para ele triste, ele nunca ficou triste diante do rei. E o rei disse que ele estava triste e ele temeu, porque ele sabia que aquela cara de tristeza, se o rei tivesse levantado com o pé esquerdo, poderia custar sua própria vida. Mas quando o rei abre uma janela de oportunidade para ele, quando ele contou por que o coração estava triste, o que ele disse? Quando o rei lhe pergunta o que ele poderia fazer por ele, ele disse assim: então eu orei ao Deus dos céus. O rei está falando com ele, e ele está dizendo assim: mas eu estou falando com o rei lá do céu, eu estou falando com Deus, porque Deus vai abrir a janela da oportunidade. Entenda uma coisa, irmão, tem guerra que não é você que guerreia, não, é Deus por você. Tem porta que não é você que abre com a tua sabedoria, com a tua força, não, é Deus quem abre ela para você. Tem situação que não é você que resolve, não, é Deus que resolve por você. E ele entende isso, e ele sabe isso, e ele vai se levantar para se dispor a restaurar estes muros, mas ele sabe que primeiro tem que ter oração. Que tem gente que quer falar de restauração, irmão, sem oração. Tem gente que quer falar de restauração sem jejum. Restaurar depende, irmão, de trabalhar em coisas difíceis. Não é assim, às vezes em casamento, coisas da alma, coisas de perdão, coisas que estão há tempo carregando lá dentro, que precisam ser curados e trabalhados. E isso precisa do quê? De jejum, de oração, para que haja quebrantamento, para que haja perdão. Não existe restauração sem jejum e oração. Por isso não desista. Quando você vê precisando de proteção, um muro de proteção da sua casa, o inimigo está lá tentando queimar tudo, acabar com tudo, jejue, ore, peça a graça de Deus. Deus dá graça aos seus filhos e te dá autoridade para acontecer milagre na sua casa, na sua família. Neemias tem esse entendimento. Meu Deus, eu preciso parar que aquele relógio está voando. Já terminou meu horário. E ele pede a Deus graça. Ele pediu a Deus graça. Sabe o que eu acho lindo aqui para a gente encerrar? É que ele não disse: Deus, me dá ouro, Deus, me dá prata para eu correr lá. Deus vai acrescentar a ele ouro para restaurar, prata, vai acrescentar tudo que ele precisava. Só que antes disso tudo, o que Neemias precisava do quê? Graça. A oração, irmão, te faz pedir o que é correto. Por isso João vai dizer: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Oração tem que ter entendimento que é a vontade de Deus. Oração precisa compreender qual que é a vontade de Deus para o que você está pedindo, para o que você está buscando. Eu quero que o senhor mate aquela irmã assim, ó. Ela falou mal de mim. Mas que vontade de matar porque alguém fala mal de você, irmão? Quem não vai falar mal da gente? Senhor, eu quero que o senhor feche o mercadinho do irmão lá, porque eu montei minha mercearia e ele ficou com inveja de mim e montou um mercadinho. Fecha, faz quebrar o mercadinho dele, Jesus. Vai quebrar não, devolve a oração não. Não é vontade de Deus isso não. E tem gente que faz uma oração parecendo feiticeiro, vai acabar com a vida de todo mundo. Neemias pede o que para Deus? Graça. Dá graça para mim, Senhor, porque se a tua graça estiver comigo, eu sei que o Senhor vai agir por mim, o Senhor vai pelejar por mim. E Deus sabe fazer, irmão, não é do teu jeito. Você está pedindo de um jeito e Deus tem coisa melhor para você. Você está enxergando de um jeito, Deus está vendo outra coisa para a sua história. Você precisa crer e confiar no poder de Deus que opera na sua vida, que age por você. Neemias pediu a Deus o quê? Graça. Fique em pé em nome de Jesus. Nós vamos restaurar com a graça de Deus. Deus vai nos usar para restauração por meio da graça de Deus.
Deus vai usar você como um canal de bênção por meio de sua graça, para que haja restauração. Você crê nisso? Fique com sua mão levantada. Bendito Deus e eterno Pai, Tu és o Deus do céu, o Deus que Neemias clamou, o Deus que Neemias buscou e descansou, o Deus que vai dar a ele as estratégias, o Deus que vai dar a ele a sabedoria, o Deus que vai dar a ele os mecanismos necessários, o Deus que vai dar a provisão que ele vai precisar para realizar uma grande obra. Aleluia. Mas a gente começa, ó Deus, pedindo tua graça, pedindo a tua direção, pedindo a tua instrução. Esta mão que se levanta, usa para restaurar, Senhor. Esta mão que se levanta esta noite, usa para curar, Senhor. Esta mão que está levantada, usa para abençoar. Nós fomos chamados, Senhor, para reparar brechas. Nós somos chamados para reconstruir. Nós somos chamados para, ó Deus, ser um canal de bênção nas tuas mãos. Pai, abençoa os teus filhos nesta noite aqui em tua casa, cada um que aqui veio, meu Deus, que este mesmo sentimento de Neemias, Pai, de não preocupar-se somente consigo mesmo, mas ter um olhar, Senhor, para a sua pátria, para a sua nação, que a gente tenha um olhar para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, que a gente, ó Deus, seja um instrumento do Senhor de restauração e cura. Deus bendito e santo, eu oro pelos teus filhos que aqui estão, abençoa cada um nesta noite, é o que eu lhe peço, Pai, em o nome de Jesus, teu Filho, amém, e graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós,